Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Temos mais uma mensagem a transmitir e desta vez queremos voltar lá no início e lembrarmos a obra-prima do Criador, a coroa da sua criação, que foi quando Elohim formou o homem, criou o homem à sua imagem e semelhança. Onde tudo começou, ali nós temos palavras dadas pelo Eterno e que repercutem até os dias de hoje e sempre repercutirá. Aqui em Bereshit, no capítulo 1, versículo 26, diz: E Elohim disse: façamos o homem, com Adão, com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o quadrúpede, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E Elohim criou o Adão com a sua imagem, com a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. A gente para pensar, quando a gente observa um pequeno objeto, pode ser um quadro, pode ser uma bicicleta, a gente para observar, existe um autor, existe uma pessoa que fez aquele quadro, uma bicicleta, então não tem como nós duvidarmos do poder do Criador, de que Ele criou todas as coisas. Olhamos para o céu, olhamos para a terra, olhamos para as montanhas, para o mar, o sol, a lua, e podemos ver ali o poder do Criador, o poder do Senhor. O Senhor nunca teve problema de solidão, o Senhor nunca teve problema de tédio, Ele sempre existiu, Ele não tem princípio nem fim de dias. Ainda assim, Ele quis compartilhar com o homem a beleza da vida, a beleza de vir à existência e habitar a terra criada por Ele. Todo homem deve a sua vida ao Criador. Todo homem que habita a terra, ele habita porque Elohim permite. Ele habita num local criado pelo Senhor, um local que é dele. Apesar de muitos homens acharem que é dono de alguma coisa, a verdade é que quando a sua vida vai perecendo, quando seus últimos dias vão chegando e ele parte, é que o homem muitas vezes observa que, na verdade, ele não era dono de nada, que tudo pertence ao Senhor. Ouro, prata, tudo pertence ao Criador. E o Senhor nos deu essa beleza de virmos à existência, de desfrutarmos da vida, nosso maior bem. E aqui no capítulo 2, versículo 7, diz que Yahová Elohim modelou o Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o Adão tornou-se ser vivente. Ou seja, ele formou, modelou, deu forma ao homem e formou o homem do pó da terra. Tudo já estava pronto, o Senhor já tinha feito todas as coisas, inclusive o jardim, chamado Jardim do Éden, Jardim de delícias, dos deleites, e colocou o homem ali para que ele desfrutasse do melhor. O Senhor sempre se preocupou com a sua criação, sempre se preocupou com o homem e sempre procurou dar o melhor para este homem. Veja a glória que o homem recebeu. O salmista, lá no capítulo 8, ele fala de glória e de honra o coroaste. O homem é a coroa da criação. O Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o homem foi criado com a finalidade, com o propósito de refletir o seu Criador. O homem foi criado com o objetivo de ser a sua expressão aqui na Terra, onde que todo mundo que olhasse para o homem pudesse ver no homem a expressão do Criador na Terra, criado à imagem e semelhança. E aí vem a pergunta: o homem continua refletindo esta imagem? O homem continua refletindo esta semelhança do seu Criador? Basta nós olharmos para o mundo. O homem voltou as costas para o Criador. Está escrito lá em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Elohim. O homem foi feito coberto de glória, da glória de Elohim, mas ele se despiu, ele foi destituído por causa do pecado. Quando Elohim colocou o homem no jardim do Éden, no jardim de delícias, ele deu uma ordem para o homem: você pode comer de todas as árvores do jardim. Eram todas árvores boas, agradáveis. Só tinha uma árvore que ele não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que não foi ao contrário. Você só pode comer uma, o resto você está proibido. Não. Você pode comer de todas, mas uma você não deve comer. Isso mostrando que o Senhor não quer que o homem seja um robô, seja uma obediência automática. Isso aí o Senhor deixou bem claro, que Ele dá as ordens, Ele dá o comando, dá os mandamentos, mas Ele deixou uma coisa para o homem que se chama livre-arbítrio. O homem pode tomar as suas decisões, todo homem faz as suas escolhas. O Senhor dará a cada um segundo a sua obra, segundo o seu proceder. E o homem escolheu pecar.
deu ouvidos à serpente, deu ouvidos à voz do maligno que dizia que eles não morreriam. Esta foi a afirmação feita pelo Senhor: no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E nós vemos a tragédia que foi quando o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Elohim. Foi uma tragédia esta escolha do casal, de terem desobedecido ao Senhor. Eles deram origem ao pecado, e com o pecado, consequentemente, veio a morte. E você vai observar a Escritura Sagrada e vai verificar que Adão viveu 930 anos. Mas o Senhor não tinha dito que ele morreria naquele dia, no dia em que dela comeres, certamente morrerás? E essa é a pior morte. E a morte espiritual é a separação do homem de Elohim. Quando o homem pecou, naquele dia ele morreu, naquele dia ele se afastou do Criador. Naquele dia, quando o Senhor vem falar com ele, porque o Senhor sempre vinha à tardinha para falar com o homem, o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para lavrar, e o Senhor vinha falar com o homem. O Senhor não mandou o homem criar uma religião. O Senhor vinha falar com o homem. E a presença do Senhor era algo agradável, era algo que trazia alegria. Eles estavam supridos de todas as necessidades. Mas naquele dia que o homem pecou, ao ouvir a voz do Senhor já não era uma voz confortável. Ouvir a voz dele já trazia incômodo. Ouvir a voz dele fez com que o homem e a mulher se escondessem, percebessem a sua realidade, o seu estado espiritual. Diante disso, nenhum deles vai confessar o seu pecado. A mulher não confessa, diz que foi a serpente que enganou. O homem não confessa, diz que foi a mulher, Elohim tinha dado. O homem chega até a colocar a culpa no Senhor. Todos os descendentes de Adão jamais confessarão os seus pecados. E essa é a razão da desgraça da humanidade. Esta é a razão do sofrimento da humanidade. Porque o homem, não confessando o seu pecado, ele continua prisioneiro do seu próprio pecado, escravo do seu próprio pecado. E a confissão é necessária para que o homem se liberte. Esta herança que o Adão deixou para toda a humanidade, pois ele era o primeiro homem. Toda a humanidade estava nele. Quando ele pecou, ele passou o pecado, passou a morte para toda a humanidade. O Senhor, vendo que o homem por si só não teria condições de ser aceito por Elohim, pois agora ele estava separado do Pai, ele vai dar uma palavra de grande importância, um dos textos que trazem luz sobre o projeto do Senhor para a humanidade. Bereshit 3, ou Gênesis 3:15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, a palavra em hebraico é zera, é uma palavra masculina, o semente, o descendente da mulher, está se referindo ao Senhor que viria de uma mulher, e a semente da serpente. A semente da mulher, que era o Senhor Yeshua, te esmagará a cabeça. Nós vemos que o Senhor Yeshua triunfou, venceu as potestades, venceu o adversário, venceu o maligno, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa isso? Ferirás o calcanhar. Que a palavra aqui é as pegadas. Rasparás as pegadas. Ele vai raspar, ele vai apagar as pegadas. Tudo aquilo que o Senhor deixou registrado, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, Satã vai tentar apagar, vai tentar adulterar, para que o ser humano não consiga olhar o caminho do Senhor, as pegadas do Senhor. Nós estamos seguindo o Senhor quando nós estamos cumprindo os seus mandamentos, estamos seguindo a sua instrução. Mas se isso nos é tirado, se isso é apagado, se isso é adulterado, está escrito em várias passagens, uma delas é: e cuidarão de mudar os tempos e as leis. E a ordem do Senhor é para que não se acrescente e não se altere nada na palavra do Senhor. Em outra ocasião falaremos mais sobre esse texto. O homem, quando pecou, ele perdeu essa glória. O homem perdeu essa condição de ser semelhança do Senhor. E como recuperar essa glória? Para isso veio o Senhor Yeshua, o prometido, o ungido. Ele veio para morrer em nosso lugar, para que nele nós conseguíssemos recuperar esta glória. Todo aquele que se une ao Senhor Yeshua, ele está então nascendo do alto. Nós já falamos sobre isso nos vídeos passados. Como o Senhor Yeshua, ele foi a expressa imagem do Pai na terra, como diz lá Ivrim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ele imitou o Pai. Está escrito lá em Ohanan, em João. Ele também fazia tudo aquilo que ele via o Pai fazendo. Quem quisesse conhecer o Pai,
bastava olhar para o filho. O próprio Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E o Senhor fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco, como tu dizes, mostra-nos o Pai. Tu não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Crede pelo menos por causa das mesmas obras. O filho estava expressando o Pai em tudo. E veja que o Senhor, ele nos designou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Senhor Yeshua se tornou um modelo para nós. O próprio Pai, aqui em Romanos 8, 29, diz que desde então também os designou para que se tornem a semelhança de seu Filho. Ou seja, o modelo para nós é o Senhor. Quando nos unimos ao Senhor, nós recuperamos essa glória perdida lá no jardim e passamos então agora a expressar esta glória, passamos agora a refletir esta glória, a expressar essa imagem e semelhança novamente do Criador. Fora do ungido, fora do Senhor Yeshua, o homem não conseguirá imitar o Pai, mas ele foi a provisão de Elohim enviado ao mundo para nos redimir, para nos resgatar e nos colocar na posição que o Pai quer que todo ser humano esteja. Esta posição de obediência ao seu Filho, de obediência à sua palavra. Então o homem estará refletindo a glória, o caráter do Pai, o caráter do seu Criador. E em Cristo nós podemos dizer, como Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Claro que todos nós precisamos de aperfeiçoamento, precisamos de crescimento, de mudanças, e conforme nós vamos colocando em prática a palavra do Senhor, quanto mais nos purificamos, quanto mais nos consagramos, mais nós vamos refletir a imagem do Senhor. Deve ser um crescimento contínuo e assim estaremos glorificando o nosso Pai que está nos céus. Então, meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.